Pensar filosoficamente. Sugestões de abordagens eficazes em aulas de filosofia no ensino médio. Informações importantes para recém-formados, recém-formadas em filosofia e que vão ter o seu primeiro contato com os alunos e alunas em sala de aula. Talvez nos primeiros encontros com seus novos alunos, você passe por uma espécie de interrogatório sobre os seus posicionamentos, o político e o religioso especialmente. Procure ser clara, procure ser claro, mas evite se posicionar, porque o que está em questão na sala de aula é o conhecimento que você leva, e não o seu posicionamento diante desse conhecimento. O seu papel ali, naquele momento, é ensinar a pensar. Não ceda à tentação de ser formador ou formadora de opinião, pois você vai correr o risco de fortalecer um comportamento que nada tem de filosófico. A adesão a verdades produzidas por ídolos e pessoas que se têm como referência. Uma segunda recomendação. Ainda que você tenha um grande domínio dos conteúdos que vai administrar, isso não garante que você vá atingir os resultados que espera. Filosofia é uma disciplina que exige um estudo contínuo. Ter uma graduação não basta. É preciso se preparar para as aulas, é preciso estudar para ter domínio de conceitos e teorias que você vai explicar e que provavelmente terá que contextualizar diante de analogias criadas pelos alunos e pelas alunas. Porque os jovens não estão preparados para se apropriar de conceitos tão profundos como são os conceitos filosóficos. Então, provavelmente, quando você apresentar alguma explicação, eles vão buscar comparar aquela situação que você explicou com alguma situação que esteja situada no cotidiano. Quando você tem domínio do conteúdo que você está ministrando, você não vai correr o risco de deturpar o sentido de um determinado conceito. Muitas vezes, ao trazer aquele conceito para a realidade dos seus alunos, você vai tornar esse conceito um pouco mais raso. De alguma forma, você vai se desviar, mesmo que levemente. Mas ainda que se desvie, se a proposta for levar o aluno a conseguir começar a compreender do que se trata, isso é válido, porque aos poucos, a partir do momento que ele toma gosto pela filosofia, a partir do momento que ele começa a gostar e começa a compreender, ele próprio vai se aprofundar naquele conceito e vai compreender que, na verdade, é muito mais profundo do que ele supunha inicialmente. É preciso esclarecer isso em todas as disciplinas, mas na filosofia é fundamental que você procure conhecer os seus alunos e alunas. Não há como você preparar um plano de aula que ele vá funcionar em todas as escolas, para todas as turmas. Isso é irreal. Então, a melhor forma de você levar a filosofia, a melhor forma de você promover o desenvolvimento desse pensamento reflexivo, desse pensamento filosófico, em primeiro lugar, é você conhecer seus alunos e alunas, saber em que contexto social eles estão inseridos, que tipo de pensamento eles nutrem em relação à vida e a si mesmos, e como isso pode ser feito. Isso pode ser feito através de uma dinâmica de apresentação, por meio de uma produção de texto, ou você pode até mesmo elaborar um questionário e solicitar que respondam. A escolha da forma como você vai conhecê-los vai depender do perfil da turma, e isso não tem como planejar antecipadamente. Você pode levar esses 3 recursos. Se for uma turma participativa, que esteja interessada em aprender e que se dispõe a falar, isso pode ser feito por uma dinâmica de apresentação. Coloca as cadeiras em círculo e aí você encontra. Existem várias dinâmicas, você consegue livros de dinâmicas que vão te oferecer aí um arsenal de formas lúdicas aí de você promover essa apresentação. Quando há uma turma que não é muito de falar, não é tão participativa, muitas vezes até uma turma disciplinada, mas não participativa. Então isso pode ser feito por meio de uma produção de texto. Que texto poderia ser? Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? O que é o mundo para mim?
você consegue se situar mais ou menos. Agora, através de um questionário, poderia ser muito interessante também. Nesse questionário, você pode abordar questões que possibilitem o traçado de um perfil de cada estudante. Por exemplo, sugestões de perguntas. Como eu me vejo? Quem sou eu? O que eu penso sobre a escola? O que eu penso sobre a minha família? O que eu penso sobre a vida que eu tenho? O que eu busco, o que eu quero para a minha vida? Como eu vejo o mundo? São inúmeras as perguntas que podem ser inseridas aí, e aí entra o perfil do professor ou da professora também. Seja qual for a maneira escolhida para você conhecer os seus alunos e alunas, o resultado deve nortear a produção dos planos de aula. Desse resultado, você vai conseguir saber mais ou menos que estratégias você vai utilizar. A partir desse primeiro contato, fica menos difícil estabelecer a forma como você vai trabalhar esses conteúdos nas aulas. Um ponto importante, e aí eu trago a minha experiência pessoal. Quando a gente sai da universidade e entra na sala de aula, nós entramos ali cheios de sonhos, cheios de planos. Nós acreditamos que vamos conseguir, através da educação, fazer a diferença no mundo. Mas quando a gente depara com a realidade, você vê que nós não estamos totalmente preparados. Nós conhecemos a teoria, nós conhecemos os conteúdos que nós vamos ministrar. Agora, as turmas com as quais nós vamos nos deparar, essas são o fator imprevisível. Então, é provável que você se depare com turmas totalmente diferentes, ou mesmo com jovens diferentes entre si numa mesma turma. Isso vai exigir de você a criação de tipos de abordagens diferenciadas. Pode ocorrer de você ter numa turma de 35 alunos apenas 2 que estejam realmente interessados em aprender. Pode ocorrer que, mesmo estando muito interessados nas aulas, os alunos e alunas não consigam se apropriar do conhecimento da forma como você planejou. São inúmeras as situações. Essas situações podem levar os professores e professoras a um estado de desânimo. Mas são exatamente essas situações difíceis que promovem o crescimento, porque elas exigem maleabilidade e, mais do que isso, exigem criatividade para que nós possamos encontrar a melhor forma de conseguir que os alunos e alunas tenham melhor desempenho. Claro, dentro das limitações de cada um, porque é importante ressaltar que o melhor de um aluno, ele pode não ser o melhor do que eu espero. Ele pode não ser aquilo que eu espero. Muitas vezes eu estou me deparando, eu acho que o aluno não cresceu, acho que ele não compreendeu. Mas se você for analisar a trajetória dele, se você for analisar a relação da sua disciplina que você dá, for conversar com outros professores, você pode ver que, embora você avalie que ele não teve um bom rendimento, que ele não se apropria adequadamente, você pode chegar a perceber que ele teve um grande progresso e que ele está muito bem. Então, hoje se fala muito nisso, mas na prática é muito difícil. Você conseguir, numa turma de 40 alunos, conseguir avaliar os alunos individualmente. Se eu mandei fazer, 30 alunos fizeram um texto. Eu não posso pegar um texto excelente e avaliar os outros tendo aquele ali como parâmetro. Porque aquele excelente, ele pode ser de um aluno que está dentro daquele padrão. Mas eu posso pegar um aluno que ele nem escrevia. Ele vai escrever um texto que não está bom, mas em relação ao que ele produzia antes, esse texto pode ser um grande progresso. E aí, quando o professor reconhece, quando o professor motiva o aluno, quando comenta alguma coisa no seu texto, quando o professor lê e retorna para o aluno, posiciona, você tá bom, você precisa melhorar nisso. Isso é muito interessante. Aí você me dirá assim, mas isso não é filosofia, isso é aula de redação. Mas aonde termina um e onde começa o outro? Na realidade, todas as disciplinas estão interligadas, né? E, acima de tudo, essas situações, elas vão exigir, é isso que eu estou dizendo para vocês, essa avaliação individualizada. E isso exige quase que um estudo sobre cada aluno, né? Em suma, o sucesso
que você deseja obter, nos casos como esses que eu acabei de relatar, eles vão ser um fruto de um trabalho que vai apontar que o profissional que está ali na sala de aula, o professor que está na sala de aula, ele tem um excelente nível profissional. Então, é justamente diante dessas dificuldades que nós crescemos enquanto profissionais e adquirimos experiência e aí conseguimos fazer com que nossos alunos e alunas se apropriem desses conceitos, mas não só se apropriem, que levem para a sua vida cotidiana, que levem para a sua percepção de mundo. Isso é muito importante. E aí, nesse nosso segundo vídeo, que na realidade é o primeiro, né? Porque é esse que nós estamos tratando realmente das aulas, eu trago 3 situações. Essas situações, eu não vou apresentar uma referência bibliográfica, essas situações que eu trago e as abordagens que eu estou apresentando são fruto da minha experiência como professora, de situações que eu já vivi e de estratégias que eu já utilizei e que foram bem-sucedidas. Então, você tem um primeiro caso, onde a turma é muito falante, mas tem interesse nas aulas. Suposição, como é isso? Você chega na turma e você começa a explicar um conteúdo. E a turma se envolve tão completamente que cada um quer dar um exemplo, cada um quer contar uma história que exemplifica aquilo que você está dizendo. Então, a turma, todos querem participar e você não consegue dar aula, você não consegue falar. Como você pode falar com uma turma dessa? Fica quieto. Não, a aula de filosofia é justamente isso, é esse diálogo. Mas como conseguir dar essa aula? Então, nessa situação específica, eu recomendo que a melhor forma de ministrar os conteúdos talvez seja que os alunos deem aula. Você deixar que os alunos sejam protagonistas dessas aulas. E aí você pode oferecer como estímulo a valorização dessas atividades, desses seminários, com nota. Pega uma nota lá que seria de trabalho, divide ela entre as aulas e cada seminário que apresentar, cada leitura em grupo fica valendo como uma parte, como uma questão de uma prova. Isso pode ser feito com organização de seminários, né? Ou então você pode organizar uma leitura coletiva e essas podem ser formas de manter todos os alunos atentos e ocupados. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de 2 maneiras. A primeira delas, eu vou pegar esse conteúdo do capítulo e aí é o que eu vou dizer novamente. Você já se apropriou, você conhece o conteúdo, mas o livro didático de cada escola é diferente. E os alunos vão seguir o livro didático. Muitas vezes nós nem concordamos com o livro didático, mas é o livro didático da escola. Então nós vamos ter que ler, nós vamos ter que encontrar a melhor forma de passar aqueles conteúdos que muitas vezes vêm com uma linguagem que não é atrativa para os adolescentes. Então eu vou pegar aquele conteúdo do capítulo, vou montar uma síntese em forma de esquema. Aí ou eu posso passar no quadro e ir explicando, eles vão copiar no caderno, ou eu posso em casa montar em slide e se a escola tiver data show, eu levo o slide e apresento. Nesse caso do slide, se a turma tiver o WhatsApp, um grupinho de WhatsApp, você pode passar esse slide pelo WhatsApp depois da aula também, porque todos terão ali, não precisa contar com copiar. Às vezes não tem no WhatsApp, pode ter um grupo no Facebook, também eu acho que nós precisamos lançar mão dessas tecnologias, porque elas estão muito presentes na vida dos adolescentes, né? Então, a partir desse primeiro passo, eles já compreenderam o que está escrito naquele capítulo. Então, eu posso pegar o capítulo e dividir, suponhamos que eu tenho 30 alunos, eu tenho 10 páginas. Então, eu vou pegar em parágrafos, vou dividir tantos parágrafos para cada aluno. Então, cada um vai ficar com um pequeno trecho para a apresentação de um seminário que vai valer parte da nota do bimestre. Então, neste seminário, cada aluno vai ler e explicar a sua parte do texto. Aí você pode motivar ainda mais os alunos, solicitar que eles pesquisem, que levem gravuras, que enriqueçam esses fragmentos com a pesquisa fora do livro didático. E aí você está incentivando a formação de pesquisadores, e isso é muito importante.
A segunda estratégia, suponhamos que os alunos não tenham muita maturidade ou não tenham tanto envolvimento assim para explicar. Você pode fazer de uma forma diferente. Você vai dividir da mesma forma esse capítulo entre os alunos. Entretanto, em vez de explicar cada trecho, eles vão apenas ler em voz alta. Então, todos eles vão ficar ligados, porque quando um acabou de ler, o outro começa. Fala assim, se quando um estiver lendo, o outro estiver falando? Bom, geralmente, quando eu aplico essa estratégia, eu digo assim, vale tantos pontos. Quando você conversa enquanto o colega está se apresentando, eu vou tirando décimos dos seus pontos. Quando chegar a sua vez, você já não tem mais o integral. Então, isso costuma funcionar. Então, você vai dividir esse capítulo entre os alunos, pedir que leiam em voz alta durante a aula. A cada trecho lido, suponhamos, o aluno acabou de ler 2 parágrafos. Eu procuro fazer uma explicação sucinta, bem concisa, bem breve, de forma que eles entendam. A cada fragmento lido, eu vou explicando. Pode ser que ao chegar no final dos 50 minutos, não tenha terminado o texto que você esperava que desse numa aula inteira. Mas não há problema algum, porque aí a gente faz a continuidade na aula seguinte. Então, nós vamos fazendo isso até que se conclua a leitura do capítulo todo. Então, a leitura, nesse caso, ela não pode ser tão valorizada como a apresentação do seminário, mas ela pode valer como ponto de participação. Aí eu trago uma segunda situação com a sugestão de abordagem. Você tem uma turma que, além de muito falante, é desinteressada. Você está tentando explicar um conteúdo e eles estão falando de namorado, estão falando de joguinhos virtuais, esse é um outro grande problema, né? Você observar que os alunos vão de blusa de frio e com o capu da blusa na cabeça, e aí você vai olhar, ele está com fone de ouvido, está com o celular. É observar, não ser agressivo, porque com o adolescente não adianta ser agressivo, você pode pedir por favor. Eu tenho algumas formas de abordagem que costuma dar certo. Muitas vezes eu estou explicando e tem um grupo de alunos conversando, eu paro e falo assim, quando vocês terminarem, vocês me avisem, porque eu não quero atrapalhar vocês com a minha aula. Geralmente, quem está prestando atenção fica irritado e eles se transformam no foco da aula. Então, isso constrange de certa forma. Mas existem N situações. Pode ter situações que nem isso vai constranger. De qualquer forma, na aula de filosofia, a única coisa que você não pode fazer é perder a paciência, é gritar, é ameaçar. Porque você, como aquele que ensina a pensar, você, como aquele que sabe argumentar, a partir do momento que você gritou, que você ameaçou, que você colocou para fora da sala, então você já se desestruturou totalmente, você se desestruturou emocionalmente. E como você vai administrar essa aula? Então, é preciso vencer pelo diálogo. Então, se você tem uma turma realmente difícil, e tem muitas desse tipo, então é uma estratégia que costuma funcionar, nem para todos, porque tem aluno que ele não está preocupado com nota, ele está trazendo uma desmotivação muito grande, ele só está na escola porque ele é obrigado a isso, pelos pais. E nesse caso, obrigar não adianta e você não vai eleger esse aluno como protagonista da sala, direcionando toda a atenção para ele. Procure abordar o final da aula, procure conversar, mas durante a aula o foco é a aula, o foco é quem está interessado. Então você pode levar atividades escritas em forma de perguntas abertas e passa no quadro. Isso vai, e para estimular a participação da turma, você pega a nota de uma das provas que eles iriam fazer, divide por um número determinado de aulas, tipo, a prova valia 6 pontos. Eu divido esses 6 pontos em 6 aulas e digo a eles, cada aula, se você fizer o exercício, eu vou corrigir no quadro, vou explicar e vou dar o visto. Cada visto desse vale como uma questão da prova. E ao final de 6 aulas, você conseguiu fechar uma prova sem passar por esse estresse. Então, isso pode ser altamente motivador. É uma troca interessante, geralmente desperta interesse. Para reforçar esse estímulo,
Você pode ainda sugerir que todos aqueles que tiverem o caderno de atividades atualizado, com exercícios corrigidos e vistos do professor, serão autorizados a consultar o caderno no dia da prova, na segunda prova. Isso é interessante. Você vai dizer assim, mas prova de consulta não é moleza para o aluno? Se vocês prestarem atenção, a prova do Enem é de consulta. Ela traz textos de referência, ela traz imagens. Quando você permite que o aluno faça a consulta, quando existe aí essa interação, ele vai ter que aprender a interpretar. Então, a grande dificuldade para a elaboração e para a análise do discurso é aprender a interpretar o texto. Então, a prova de consulta na filosofia eu considero extremamente importante. Então, nesse caso, se você permite que eles consultem o caderno no dia da prova, todos aqueles que participam ativamente vão fazer prova de consulta. E aqueles que não têm o caderno completo farão a prova sem consulta. Então, nessa forma de abordagem, o professor explica os conteúdos na hora de corrigir os exercícios no quadro. E eles precisam do exercício certo, porque eles vão consultar no dia da prova. Então, uma forma de conseguir explicar. Então, você chegou na sala de aula, passa o exercício no quadro, vocês têm 30 minutos para fazer. Pode consultar no livro didático. Eles vão fazer, quando terminar, aí você vai começar corrigindo o quadro. Vai começar a corrigir, peraí, mas corrigir não é passar a resposta no quadro. Porque aí, para que serve a filosofia? Na hora de corrigir, você vai perguntar o que você acha que é essa resposta. E o que você acha? E vai perguntando para saber o que eles responderam. E aí você faz uma síntese. A sua... Está interessante a sua resposta, mas está incompleto, está faltando isso. E aí você vai explicando, mas não passe a resposta no quadro, porque isso não é interessante. Pode ser que chegue ao final da aula e você não tenha conseguido corrigir os exercícios daquela aula. Não tem problema. O que você não conseguiu corrigir, você inicia a aula seguinte, terminando a correção, e aí você vai fazendo essa jogada entre aulas, né? O professor deve sempre ressaltar que essa explicação é fundamental para a prova. Existe a possibilidade dessa estratégia não funcionar para todos os alunos. Afinal de contas, é uma turma difícil. Todavia, ainda que você obtenha 20% do resultado que você espera numa turma com esse perfil, essa conquista consiste numa grande vitória. Considerando que cada um tem um ritmo próprio de aprendizado, uma vez lançada essa semente ali, ela vai germinar no tempo certo. Pode ser que numa reunião de pais, algum pai chegue para você e diga que ele estava explicando filosofia, o filho estava explicando filosofia em casa. Pode ser que desperte o interesse. Nós precisamos acreditar nos nossos alunos e nós precisamos acreditar no nosso trabalho. Então, quando a gente ama a profissão da gente, quando a gente ama gente, adolescentes, e às vezes é muito difícil, porque tem momentos que eles ficam muito chatos, e nada impede de você dizer com amor, poxa, você tá chato hoje, hein? Então isso é importante, você não tem que ser uma pessoa carrancuda, séria, impor disciplina, não, respeito e disciplina a gente não impõe, a gente conquista. Então, você pode ser próximo, mas você pode saber estabelecer limites. E isso vai ser muito importante. Sem envolvimento emocional nenhum com os alunos, o seu rendimento também é nenhum. Então, algum envolvimento nós temos que ter. E aí eu trago a terceira e última situação, que é a situação com a qual todo professor sonha, que é uma turma envolvida onde a maioria quer aprender. Qual abordagem possível no caso desse? Todas. O professor e a professora têm um universo à sua frente. E aí, isso é muito importante. Você diz, essa situação é fácil. Essa situação é a que mais exige do professor no sentido de buscar conhecimento. Porque essa turma, ela quer conhecer. Então, quando você levar os conteúdos para a sala de aula, você tem que estar totalmente preparado para isso, porque eles vão trazer perguntas para você. Eles vão questionar as verdades que você apresentar. Então, você também aí você tem que ser uma referência. E se você não souber alguma coisa que os alunos perguntem, você pode, seja claro, não tenha vergonha. Não vai oferecer uma informação da qual você não tenha certeza. Você pode dizer interessante.
o seu questionamento é muito importante para mim. Eu não vou te dar uma resposta antes de ter certeza absoluta, porque essa não é a minha linha de pesquisa, esse não é o meu foco de atenção dentro da filosofia, mas eu vou levar a sua questão para casa e trarei na próxima aula a resposta para você, porque o meu compromisso com os alunos é trazer informações que estejam bem fundamentadas, que estejam coerentes com aquilo que realmente são os conceitos filosóficos. Então essa é a situação mais desejada por todos nós, a sensação de prazer é muito grande. Você me dirá assim, mas isso não existe? Eu vou dizer, existe, eu tento, mas assim, na escola onde eu leciono, e é tão prazeroso. Você sai da sala de aula e você não consegue sair, porque os alunos te cercam na porta, você não consegue sair para o café, você não consegue ir embora na hora certa, porque os alunos querem saber mais, eles querem conversar. E é muito prazeroso. Há uns tempos atrás eu recebi um bilhetinho assim, obrigada por me ensinar. Eu falei, gente, isso não existe. Se eu disser isso, que eu tenho alunos que agradecem pela aula, isso é muito bacana, existe. Então, esse tipo de turma permite que a gente construa muitas coisas bacanas junto, produção de vídeos, produção de documentários, produção de campanhas, propostas de trabalho extra-classe, aulas fora da sala de aula, seminários, você pode levar vídeos, você pode levar filmes, tudo que você fizer ali vai ser muito produtivo. E essas aulas vão ficar marcadas na memória desses alunos e alunas e elas farão uma grande diferença na vida acadêmica deles. Então, o aprendizado aqui vai se dar de uma forma muito enriquecedora. E aí, para finalizar, eu espero que tenha sido bom para vocês. Sei que vocês, enquanto professores e professoras, também têm muito a contribuir. Deixem nos comentários, porque eu também quero aprender mais. Eu estou aqui compartilhando, mas também quero aprender. E diante de uma crítica, nós professores temos que aprender isso. Aprender a receber críticas, seja de alunos, seja de colegas. Porque a crítica você vai analisar. Em primeiro lugar, você vai entender que ela é a percepção do outro. Eu vou analisar, sem levar para o lado emocional. Eu vou analisar e ver, será que eu faço isso? Se eu considero que não faço isso, não é assim, então eu posso constatar, é porque o outro me vê a partir da experiência dele, a partir da vivência dele. Cada um tem uma vivência diferente, né? Tem até um desenho na internet que eu acho interessante, aparece uma pessoa de um lado, outra do outro. Um diz, esse é o número 9, o outro diz, esse é o número 6. Então, quando você vai estudar a própria filosofia, ela te mostra isso. Então, em suma, ao adentrar a sala de aula, nós podemos nos deparar com situações inúmeras. Mas eu acredito firmemente que essas situações geralmente vão derivar dessas 3 situações básicas. Você não vai achar nada tão diferente assim. Eu acredito firmemente que trabalhando dessa forma, procurando nos adaptar a essas situações, nós conseguiremos desenvolver um bom trabalho. Então, estarmos preparados para encarar com naturalidade as limitações com as quais nós nos defrontamos é a condição básica para a realização de uma boa aula. Enfim, agradeço a presença de vocês, agradeço por estar compartilhando, porque ouvir o outro é um ato de amor, né? Isso é muito bacana. E que eu tenha a oportunidade de ouvir vocês também. Desejo muito sucesso a todos e todas vocês. Um abraço e daí.